Olá, hoje vamos falar de sistema nervoso central e sistema sensorial. Bom, sistema nervoso central, né? Podemos considerar aí que é o sistema que comanda todo o nosso organismo, então de fato ele comanda todos os outros sistemas, ok? E ele é composto pelo encéfalo, cérebro, né? E a medula espinhal. Então, como nós já falamos aí no sistema esquelético, então o cérebro ele fica alojado, né, dentro da cavidade craniana, né? E a medula espinhal, né, como eu falei lá na aula, como se fosse o rabo, né, do cérebro, ela fica dentro do canal medular da coluna vertebral, tá? Então, esses são os locais, as regiões que está alojado, armazenado aí o sistema neurológico, né, o sistema nervoso, tá? Todo o sistema nervoso, então, o cérebro e a medula, né? Ele é protegido, vamos dizer assim, então ele é envolvido por uma camada, né? Na verdade, por mais de uma camada, que chamamos de meninge, né? Então, acredito que vocês já ouviram falar isso, sobre meningite e tal. Então, nada mais é que o quê? Que há alteração, né? Uma inflamação do tecido que recobre, que está protegendo, vamos dizer assim, o cérebro e também a medula, tá? Essas meninges, além, né, de proteger, né, elas servem também como um anti-impacto também, né? Então ela literalmente protege de todos os sentidos. E além da meninge, tem também um outro componente que também protege, enfim, que é um líquido, né? Então imagine que esse cérebro ele fica boiando, né, dentro de um líquido chamado líquido cefalorraquidiano, ou mais abreviadamente dizendo, líquor, né? Então, é onde se encontra aí o cérebro, tá? Então, são os órgãos controladores do corpo, responsável por todas as atividades, né? Tanto voluntárias como involuntárias, então responsável pela consciência, pela percepção, pela inteligência, emoções, pensamentos, né? Então, todas as características e funcionamento do ser humano, tá? Aqui nós temos uma imagem, né, de como seria, tá? E como eu falei, são meninges, né? Então, nós temos 3 meninges, tá? Nós temos a dura mater, a subaracnoide, né? E a aracnoide, tá? Que são as 3 meninges aí. Só que voltando dessa imagem dá pra gente entender. Então, escalpo é como se fosse o couro cabeludo, aí logo na sequência vem o crânio, aí vem a primeira meninge, que é a dura mater, a segunda meninge, que é a aracnoide, e a terceira meninge, que fica em contato direto com o cérebro, que é a pia mater. Então, só recapitulando aí. Então, aqui é a imagem, né, do crânio, né, como se a gente estivesse descascando uma banana. Então, primeiro a gente vai ter aí o couro cabeludo, né, vai ter um tecido conjuntivo aí que fica bem coladinho com o crânio. Então, você vai encontrar esses 2 tecidos aí. Na sequência, logo abaixo do crânio, vai ter a primeira meninge, que é a dura mater. Na sequência, vai ter a meninge, a segunda meninge, que é a aracnoide, e a terceira meninge, que é em contato direto com o cérebro, que é a pia mater, ok? Então, todos esses espaços, esses espacinhos que tem entre um tecido e outro, né? Temos aí um líquido cefalorraquidiano, que é o líquor. Até então, que quando a pessoa está com suspeita de meninge e tudo mais,
tem que fazer o quê? Tem que fazer uma punção lombar, né? Então, o médico vai lá, punciona na região lombar, entre os espaços intervertebrais, com uma agulha bem longa, para ter acesso lá dentro do canal medular e colher uma determinada quantidade do líquido cefalorraquidiano e, através da análise desse líquido, fazer uma verificação se contém algum micro-organismo, aí se conter um sinal aí de uma meningite ou uma possível meningite, ok? Então, estruturalmente, falando de estrutura, né? Nós temos o sistema nervoso central, né? E o sistema nervoso periférico. Então, vamos dizer que para entender, né? Então, o sistema nervoso central e os periféricos, que é a parte que chega até as periferias, até os tecidos. Ah, mas como assim? Então, para um comando, por exemplo, eu acabei de encostar em algo gelado. Como que está sendo essa percepção do gelado? Por quê? Porque existe terminações nervosas em todo o nosso corpo, onde leva essa sensação para o meu cérebro, que é o sistema nervoso central, para ele não transformar, mas ele vai entender, né, essa sensação, né? E aí a pessoa sente essa sensação, certo? Agora, funcionalmente dizendo, então estruturalmente, o sistema nervoso se divide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, né? E funcionalmente dizendo, ele se divide em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. Então, o autônomo é o quê? É aquela parte do sistema nervoso que vai atuar nos órgãos que precisa funcionar sem o meu comando consciente, sem o comando consciente da pessoa, né? Então, por exemplo, os batimentos cardíacos, eles funcionam normalmente, independentemente. Agora, levantar a perna só vai acontecer por quê? Porque eu estou controlando esse comando. Então, esse controle já é o quê? No sistema nervoso somático. Agora, tudo aquilo que funciona independentemente, o que está acontecendo? É o sistema nervoso autônomo que controla essas estruturas que funcionam por si só. Ok? Independente. Muito bem. Continuando aí, nós vamos falar de sistema sensorial. Então, o que é o sistema sensorial? Então, é o sistema onde a gente nos permite as sensações, né? Então, o ser humano apresenta 5 órgãos que permitem o contato e a interação com o meio ambiente, né? Então, são esses órgãos. A língua, que nos dá a sensação da gustação, né, o paladar. As fossas nasais, que traz aí a sensação do olfato. A pele, que é a sensação do tato. O ouvido, para a audição. E os olhos, para a visão, né? Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Então, o tato, né, a sensação do toque, ele acontece por conta que esses receptores do contato estão presentes em toda a pele, tá? Como o contato, nós temos diversas sensações, como, por exemplo, além do tato, o frio, o calor, a pressão. Então, temos diferentes receptores nervosos presentes na pele, cada um responsável por cada sensação. Então, imagine que um grupo de receptores que nos dá a sensação do tato, né? Então, do encostar, se forma um corpúsculo, né? Vamos dizer que é um arranjo de receptores que leva o nome de Meissner. Então, os corpúsculos, que é difícil de falar, né? Então, os corpúsculos, que é a junção de vários receptores que dá à pessoa essa sensação do tato, do contato, nós chamamos esse arranjo de receptores de corpúsculos de Meissner.
A mesma coisa temos para o frio, que chama-se de corpúsculos de Krause, para o calor, que chama-se de corpúsculos de Ruffini, e para a pressão, que chamamos de corpúsculos de Pacini. Então, só voltando aí, o que é esses corpúsculos? Nada mais é que arranjos desses receptores. Esses receptores, como eu falei para vocês, são terminações, né, que estão presentes na pele, que nos dá essa possibilidade das sensações, né? No caso aí, as sensações do tato e semelhantes, né? E se por um acaso, por exemplo, tem uma doença que é a hanseníase, a pessoa ela tem uma perda desses receptores. Então, a pessoa na região onde ela perdeu esses receptores, ela não sente nada, ela não sente frio nem calor, nada, ela simplesmente perde a sensação, ok? Por quê? Porque ela perdeu por conta aí de uma doença, né? Ela perdeu a funcionabilidade desses receptores, ok? Então, os receptores são isso. Então, os receptores são essas pequenas terminações nervosas que estão presentes na pele, que nos dá que nos dá a sensação, a possibilidade de sensação. Como nesse caso da pele existe diversas sensações, frio, calor, pressão, etc. Cada receptor tem a sua função. Os receptores do tato, quando eles se juntam aí, estão ali, né, eles estão ali somente para isso, né? Para levar os estímulos do tato, que chamamos de Meissner, do frio, Krause, e do calor, Ruffini, e da pressão, Pacini, ok? A dor, que é o que faltou aí, né? Ele também está presente na pele, porém, eles são livres e aleatórios, então eles não se formam esse arranjo, como eu falei para vocês, né? Então, os receptores, as terminações da dor, eles são terminações livres e independentes, ok? Uma curiosidade aí, a pele é o maior órgão do corpo humano, pode pesar aí em torno de 5 quilos, tá? E ela é formada por duas camadas. Deixa eu colocar aqui. Temos a epiderme, que é a parte mais externa, a derme, que é a parte mais interna. A hipoderme, de certa forma, também faz parte das camadas da pele, porém ela está o quê? Bem mais profunda, ok? Está ali bem já presente ali com a gordura, na sequência vai vir tecido muscular, né? Então, basicamente, nós temos essa divisão, epiderme e derme, né? Então, a parte superior e a parte mais profunda, né? Do meio, vamos dizer assim, e ainda mais profundo, já fazendo parte das estruturas internas, nós temos a hipoderme, ok? Outras estruturas que também encontramos na pele são as glândulas, né? Nós temos as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. As glândulas sudoríparas, elas produzem o quê? O suor, ok? E as glândulas sebáceas, elas produzem o óleo, o sebo, né? Geralmente que fica aí presente nos pelos, no cabelo, ok? Então, que estão também presentes na pele. Na sequência aí, vamos falar do paladar, né? Então, no caso aí, o órgão que nos dá a sensação do paladar é a língua, né? Então, a língua, ela tem duas superfícies, que é a parte dorsal, que é a parte de cima, e a parte ventral, que é a parte de baixo, que é uma parte lisa. Ela é bem, uma camada de tecido bem fininho, né? Porque a gente consegue enxergar todos os vasos, né? Então, as veias aqui, que é embaixo da língua, ok? O que acontece? Então, o que nos dá realmente a sensação do paladar são as papilas degustativas que ficam na região dorsal da língua, tá? Então, são os corpúsculos gustativos, né? Então, que são os receptores responsáveis pelo gosto, tá?
Por ter também vários gostos, né, vários sabores, doce, salgado, azedo, né? Nós temos aí também subtipos desses corpúsculos, desses receptores, tá? Então, nós temos 4 tipos diferentes, né? Tipos básicos de gostos, e cada sabor é sentido com maior intensidade em uma determinada região da língua, tá? Aqui tem uma explicação, mas pelo desenho fica mais fácil de entender. Então, o doce e o salgado fica na ponta. Então, o salgado está aqui descrito pelas cores azuis, o doce pela cor de rosa, o ácido e o amargo, né? O ácido ou azedo, né? Fica na parte lateral e o amargo na base da língua, lá dentro da língua. Realmente, né? Tem alguns gostos que a gente só dá conta depois de praticamente ter engolido por completo, né? Então, por quê? Porque o amargo fica lá bem na base da região da língua, tá? Na sequência aí, vamos falar do olfato. Então, qual que é o órgão responsável pelo olfato? É o nariz, né? Então, as fossas nasais. Então, aqui, né, são as narinas, esses 2 buraquinhos, esses 2 orifícios são as narinas, e lá dentro nós encontramos as fossas nasais, tá? Então, aqui são as fossas nasais, e esse monte de cílios aqui que vocês estão vendo, nada mais é que neles estão presentes os receptores olfativos, né? Comparando a alguns animais, por exemplo, o ser humano tem esse sentido muito básico, né? Muito pouco desenvolvido, comparando, por exemplo, com o cachorro que sente cheiro a quilômetros, né? Então, porém, a gente consegue sim distinguir comidas, alguns cheiros, né? O olfato nos dá essa possibilidade, tá? Então, aqui se encontram esses receptores, né? Essas terminações do olfato, como qualquer outro que nós falamos até agora, tudo que é recebido, vamos dizer assim, né, pelos receptores, é encaminhado para o cérebro, que ele faz essa interpretação, né? No caso aí, o paladar, né? Tudo que a gente, enfim, tudo que acontece, quem interpreta é o cérebro, né? Como a gente já falou, ele é o que comanda mesmo, tá? Então, aqui se encontram esses receptores olfativos. Então, quando o ar, né, é inspirado, né, e tem, né, algumas moléculas olfativas, essas moléculas são interpretadas nessa região, e aqui, através do nervo olfativo, chega até o cérebro, e o cérebro interpreta um cheirinho de arroz, um cheiro de pipoca, né? São cheiros que acabam ficando aí memorizados, ok? Então, aonde estão os receptores olfativos? Nas fossas nasais, ok? Na sequência aqui, vamos falar de audição, ok? Então, a audição, ela é permitida através do órgão que é o ouvido, né? Que é localizado aqui nessa região, né? No osso temporal, né? Igual a gente viu, nós vimos lá na aula de sistema esquelético. E além da audição, né? Esse órgão também nos permite o equilíbrio, né? Então, se algo acontece aqui no ouvido, na nossa audição, nosso equilíbrio também pode estar prejudicado, tá? Então, o ouvido, ele é dividido em 3 partes. O ouvido externo, que temos aí nessa parte externa, o pavilhão da orelha e o meato acústico, né? Então, o pavilhão da orelha é essa parte externa, né? Formado por cartilagem, né? E esse seu formato tem a função de captar o som e encaminhar lá para dentro, tá? Temos o meato acústico, né? Que é uma espécie de um canal que conduz esses sons lá para dentro, para a região interna, tá? E
E após temos o ouvido médio, tá? O ouvido médio é onde se encontra o tímpano. O tímpano, gente, nada mais é que uma espécie de uma membrana. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui na imagem, né? Então, aqui, tá vendo esse vermelhinho? Isso aqui é o tímpano, né? Então, imagine uma membrana, uma pele, vamos dizer assim, né? Um tecido bem fininho, e o som passa por ele. Então, quando o som passa, ele vibra como se fosse isso daqui, ó. Então, ele vibra. Essa vibração faz com que esses 3 ossos aqui, que tá aqui, que eu vou passar para vocês, ó. Então, com essa vibração, esses 3 ossos que tem o nome de bigorna, martelo e estribo, eles vão se mexer. Eles se mexem, eles funcionam como se fosse uma engrenagem, né? Então, eles se mexem, né? E esse som, ele se adentra, né, para a região interna, para o ouvido interno, ok? Lá no ouvido interno se encontra-se, chamamos de labirinto, né? E aí eu tenho a região do vestíbulo, os canais semicirculares e a cóclea, que é aqui, ó, tá? Então, olha aqui, canais semicirculares e a cóclea, né? Então, vamos fazer o caminho. Então, o som entra pelo pavilhão da orelha, passa pelo canal auditivo, né? Ele, bate aqui no tímpano. Esse tímpano vibra, esses 3 ossos aqui, eles vão se mexer conforme a vibração do som, então eles vão funcionar como se fosse uma engrenagem, e essa vibração vai estar ativando essa região interna. Então, canais semicirculares e, por fim, a cóclea. Da cóclea, esse som vai para o nervo auditivo. Olha como é longo, né? O nervo auditivo que vai lá para a região, né, do cérebro, e aí é interpretado aí esse som, né? Então, aqui a gente tem certinho, ó, o que faz parte do ouvido externo, o que faz parte do ouvido médio, o que faz parte do ouvido interno. Eu vou tentar deixar um link de um vídeo onde mostra basicamente como que é o funcionamento do ouvido, né? Mas aquele primeiro vídeo de A Viagem Fantástica, né? Aquele vídeo é super legal também, né? Nessa região aqui, nós temos, né, as células ciliadas, né, que faz aumentar ainda mais a possibilidade da captação desses sons. E aí, o que acontece? Essas células ciliadas, ela tem um limite, né? Esse limite significa o quê? Quanto mais alto eu ficar ouvindo sons e etc., terá mais perdas dessas células ciliadas. Então, isso quer dizer o quê? Pessoas que têm o hábito de ficar com fone muito alto, com certeza vai perder a audição ou diminuir elas consideravelmente o quanto antes. Não precisa ficar tão idoso, tão na fase idosa aí para perder a audição. Pode ser que isso já aconteça ainda jovem, ok? Na sequência aí eu tenho a visão, tá? Então, o que nos dá a possibilidade da visão são os olhos, né? Então, temos 2 globos oculares aí, um de cada lado do rosto, né? E ele é dividido, né? Tem as suas três membranas importantes, a esclerótica, a coroide e a retina, tá? Aí aqui na imagem fica mais fácil de observá-las. Aqui, ó. Então, nós temos a esclerótica, temos a retina, né? E temos a coroide, que fica um pouquinho mais, deixa eu ver aqui, que não dá para ver nesse desenho, tá? Mas aqui, ó, esse amarelinho, né? Esse é a coroide, tá? Então, basicamente é isso. O que acontece? Essa parte pretinha, a menina dos olhos, nós chamamos de pupila.
A pupila nada mais é que o quê? Nós temos a retina, certo? Que é essa parte colorida, e nós temos um buraco na retina, que nada mais é que a pupila, certo? Que também chamamos de íris, né? A retina também chamamos de íris, ok? Os olhos, ele precisa de uma proteção, é uma região muito delicada, né? E aí nós temos os protetores dos olhos, que é a pálpebra, os cílios, a sobrancelha e as lágrimas, né? Então, nos protege de sujidades e tal, né? Então, esses são os protetores dos olhos, tá? Então, aqui, só voltando aqui nas estruturas que é importante, né? Então, nós temos a escleróide, que é a parte mais externa. Depois eu tenho a íris, né, que é a parte colorida dos olhos. Essa íris tem um buraquinho no meio, que é o quê? A pupila, tá? Então, quando a gente vê uma pupila dilatada, é o quê? Porque esse buraco aumentou. Se a pupila está contraída, é porque esse buraquinho aí contraiu, ok? Depois, nós temos a córnea, que é a parte branca, né? A parte externa, vamos dizer assim, né? Dos olhos, tá? E o engraçado dos olhos é o quê? Que os olhos, o nervo óptico, que é o nervo que leva, né, essas informações para o cérebro, ele é um nervo cruzado, né? Então, imagine só, aqui vem, imagine esses nervos, né? Então, eles saem um de cada olho, aí eles se cruzam para chegar no cérebro, tá? Essa parte vermelha é a coroide, certo? E a retina, que é a parte mais interna aí do olho, tá? Então, a gente sabe que, como eu falei, é um órgão muito delicado, certo? E necessita, muitas das vezes, de alguns ajustes quando uma não está funcionando tão bem, né? Que no caso aí está desenvolvendo as patologias da visão, que é a miopia, estigmatismo, né? Então, são problemas nessas membranas, tá? Então, só voltando aí. Então, temos 3 membranas que trabalham, né? Que são importantes aí na visão, que é a escleróide, a coroide e a retina. Então, a esclerótica, ela está mais externa, a coroide está logo abaixo da esclerótica, e a retina é a parte mais interna dos olhos, que é aqui, ó. Esclerótica, a retina está mais abaixo, e a coroide é basicamente essa linha vermelhinha aí que vocês estão vendo, ok?